Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 3. Lucas 5, 3. Hoje nós vamos fazer a leitura de vários livros e todas as leituras que nós vamos fazer são leituras bem conhecidas. Você não vai estranhar, você não vai achar nada estranho. Amém? Vamos lá? E entraram num dos barcos que era de Simão e pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Amém? Pai, obrigado por tudo que o Senhor começou a fazer aqui durante o louvor. Que nesse momento, Pai, possamos sentir a Tua presença, que possamos ser tocados por Ti, Papai, que nessa noite possamos ser curados, Pai. Que possamos ouvir a Tua voz nessa noite de tal forma que o Senhor possa, Pai, estar mudando o nosso interior, fazendo aquilo que é o Teu querer em nós. Que possamos sair daqui libertos, livres, Papai, de tudo aquilo que nos atrapalha e nos prende ao passado, Pai. Que possamos ser novas criaturas realmente e possamos desfrutar da Tua presença em nome de Jesus. Amém? Pessoal, nessa noite eu quero falar sobre Pedro e não só falar sobre Pedro, mas também todas as histórias que nós vamos ler nessa noite, vamos falar nessa noite, todas as passagens da Bíblia que nós vamos ler nessa noite, vai ter Jesus, Pedro e o barco. Jesus, Pedro e o barco. O barco é aquele que leva você de uma margem para outra. O barco é aquele que te transporta no rio, que te transporta no mar, que te transporta num oceano. Vai ter que ser um barco maior, lógico, mas para você entender, o barco é um meio de transporte. Só que o interessante é que o barco é um meio de transporte, só que ele é um meio de transporte instável. Porque se a água estiver agitada, o barco vai o quê? Vocês podem me ajudar, não é pecado ajudar o pastor, tá? Se a água estiver agitada, o barco vai o quê? Balançar. Vai ficar instável, vai dar uma sensação que vai virar, vai dar uma sensação que tudo vai afundar. Outra coisa interessante sobre barcos é que o barco você não é igual o cavalo, que você monta no cavalo e fala, vai. O cavalo o quê? Vai. Né, irmão Mariano? O barco não, Humberto. Você entra num barco, ou você rema, ou você vai de acordo com o vento. Aí você fala, pastor, tem motor, tá bom, vamos parar, a gente está num tempo antigo, tá? A gente está falando de Pedro, calma. Antes que você fale para ele que tem motor, calma. Era remando ou com vento? O barco, meu querido, é a sua vida. O barco é o nosso ministério. Deus chega até Pedro. E Jesus chega até Pedro. Só que para Jesus falar com Pedro, para Jesus ganhar Pedro, para Jesus começar a operar um milagre na vida de Pedro, a primeira coisa que Jesus faz é entrar no barco. Lembra que eu falei? O barco é a sua vida, o seu ministério. A primeira coisa que Jesus faz a falar com Pedro é entrar no barco. Ele entra no barco de Pedro e ele fala para Pedro assim, ei Pedro, afasta-se da margem. Sai um pouquinho da margem e vai um pouquinho mais longe. Eu quero que você vá um pouquinho mais longe. Jesus começa a usar o barco de Pedro para ensinar as pessoas que estavam na margem. Olha que loucura. O barco é o quê? A minha vida. E Jesus entra nele e começa a ensinar as pessoas da margem, de cima do barco. Jesus quer entrar na sua vida, meu querido, e Ele quer usar a sua vida para tocar a vida de outras pessoas. Ele quer usar a sua vida
para tocar a vida de multidões. O começo do relacionamento de Jesus com Pedro foi assim, ele entrando no barco. E quantos de nós começamos o nosso relacionamento com Jesus, com ele entrando em nossas vidas? Só que eu quero falar para você que ele não só quer entrar na sua vida e falar, opa, estou aqui, tranquilo, não. Ele quer usar você para que você seja exemplo para outras pessoas. Ele quer usar você para que você possa ensinar e testemunhar a outras pessoas aquilo que ele tem feito a você. Nossa, gostaram, né? Vamos falar amém de novo, amém? Só que aí entra uma coisa, Flávio. Jesus fala para Pedro, sai um pouco da margem e vai um pouquinho para cá. Eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, mesmo de longe, e fale assim, vem para cá um pouco. Vem para cá um pouco. Tá bom, pastor, o que você quer dizer? Quando Jesus fala para Pedro, ei, sai da margem, vem um pouco para cá. Quando o barco está na margem, ele está num lugar de conforto. Se algo acontecer de errado, eu não posso mostrar aqui que meu joelho não me favorece. É só pular do barco e pisar em terra firme, não é? Na margem o barco está num lugar de conforto. Jesus fala assim, Pedro, eu quero ensinar do teu barco, mas para isso nós vamos ter que sair do lugar de conforto e ir um pouquinho além, um pouquinho para cá. Jesus quer usar você, meu querido, para tocar a vida de outras pessoas, para tocar multidões, para que sua vida seja um testemunho vivo, mas para isso eu e você vamos ter que sair da onde? Do nosso lugar de conforto. Vamos ter que sair do nosso lugar de comodismo. Jesus fala, vai um pouquinho para cá, vai um pouquinho mais longe. Ele quer que você saia da sua zona de conforto, porque Ele está no barco com você. E Ele quer que você toque a vida de outras pessoas, mostrando da onde Ele te tirou e o que Ele tem feito na sua vida. Posso ouvir um amém? Dê uma salva de palmas e glorifica Ele. Jesus usa as nossas vidas para tocar as multidões. Só que uma coisa, eu e você vamos ter que entender. Volta o versículo, Léo, por favor. Jesus entra no barco. Pode não falar do versículo, deixa sempre fixo aí, tá? Que eu vou usar bastante. Jesus entra no barco, se afasta. E quando ele se afasta e começa a ensinar a multidão através do barco de Pedro, ele fala, assenta. Ele pede para a multidão se assentar. Tudo bem, pastor? E o que tudo isso tem a ver? Significa que ele está no nosso barco, ele quer usar você para trocar vidas, só que nunca vai ser da nossa maneira. Nunca. A multidão estava lá o quê? Querendo. Eu quero Jesus, eu quero milagre, eu quero mais. Fala, Jesus, fala. Jesus entra no barco e fala, ei, primeiro se assente. Calma. Calma. Fala comigo assim, calma. Nunca vai ser da nossa forma, mas sim da forma que Deus quer. Da forma que Ele quer. Próximo versículo. Jesus fala com a multidão. Jesus ensina a multidão. E olha só o que a Bíblia fala. Quando ele acabou de falar, ele disse a Pedro, ei, vai para mais longe, vai para alto mar e lançai as vossas redes. Quando ele terminou de falar, quando ele terminou de ensinar, quando o povo sentou e esperou, é que ele olha para Pedro e fala, Pedro, agora que você me ouviu, agora que você esperou, agora vai começar um milagre. Não é no nosso tempo. Primeiro temos que ouvir Deus. E eu quero te perguntar nessa noite, você tem ouvido Ele? Você tem escutado Ele? E quando ele olha para Pedro e fala, ei, vamos mais longe em alto mar, e eu quero que você lance as redes. Eu quero que você imagine comigo. Pedro falou, Jesus, não sei se o senhor entende de pescaria, mas nós ficamos a noite inteira trabalhando. Nós lançamos a rede, nós se esforçamos e não pegamos nada.
não vai dar bom, não vamos conseguir pescar. Nada vai sair desse mar, a gente já tentou. Eu sou entendido, eu trabalhei a noite toda, eu sei que não vai dar certo. Mas Pedro ouviu Jesus, sim ou não? Esperou, sim ou não? Ele fala: eu sei que humanamente é impossível pegar peixe, porque tentamos a noite inteira, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar. Baixou. Quantas vezes nós vivemos uma situação que aos olhos humanos é impossível, que tudo que está à nossa volta é impossível, mas Jesus vem e Ele está no seu barco e Ele te fala: vai, filho, lança, porque segundo a minha palavra vai acontecer. Segundo a minha palavra, não foi a palavra de Pedro. Ele fala: ei, eu vou lançar, mesmo não acreditando, mesmo sabendo que é impossível, mesmo sabendo que não tem peixe, eu vou lançar, segundo a tua palavra, a palavra que vem do céu, aquilo que o Senhor direciona. E ele lança a rede dele, e quando ele puxa a rede, o que acontece? Vem cheio de peixes. Ele tinha tentado pescar a noite inteira e não conseguiu, mas quando ele vai debaixo de uma palavra, o milagre começa a acontecer, o sobrenatural começa a acontecer, meu querido. E Deus tem uma palavra para você, e eu e você temos que caminhar, andar, se lançar debaixo dessa palavra. Ele poderia ter ficado refém da sua opinião humana. Longe nós não vamos pegar, a noite toda a gente tentou, não. Ele acreditou na palavra de Jesus. Jesus quer que você acredite na palavra dele, porque Ele está no barco com você. Quando Jesus está no seu barco, você anda debaixo da proteção dele. Posso ouvir um amém? Você anda debaixo do sobrenatural dele. É Ele que faz acontecer na sua vida. Quantas vezes na sua vida Deus já fez o inesperado? Levanta a mão aqui. Quantas vezes na sua vida Deus já fez o inesperado? Olha só, se você olhar para trás, você vai ver que a igreja quase toda levantou a mão. Aquilo que você não esperava e de repente Deus fez acontecer. Aquele milagre, aquela porta aberta, aquilo que você precisava e Deus fez acontecer. Quantos nós vivemos esse inesperado? Mas tudo que você precisa é só ir um pouquinho mais longe. Mas quantos de nós estamos indo esse pouquinho mais longe e estamos assim: não aguento mais, Deus, estou no meu limite. Essa semana é a última, se não der certo eu desisto. Eu não aguento mais, se meu patrão ligar eu peço as contas. Se for mais uma cobrança eu não aguento mais. Se fizerem mais isso comigo eu não aguento, eu estou no meu limite. E eu quero te falar nessa noite, Deus fala para Pedro. Pedro estava no limite, cansado, sabendo que se ele fosse um pouquinho mais longe não ia acontecer. Mas ele foi e lançou. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade que você está passando, qual é o impedimento, o que tem te aprisionado nesses últimos dias e te pressionado. Mas eu quero te falar nessa noite, pode ir um pouquinho mais longe, porque Deus está contigo e você vai se lançar na vontade dEle. É hora de se lançar segundo a palavra de Deus. Está difícil, pastor, eu não consigo ver. Começa a orar, meu querido. Começa a pedir direção de Deus. Começa a pedir ideias. Pede para Deus te dar sonhos para saber como você vai desenrolar uma situação. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu fiz biomedicina, estudava muito. O pastor estuda aqui, também pode falar. A Débora que está em casa, falar. A Paula. Química, bioquímica. E é umas coisas assim que você vê e fala: nossa, como que isso entra aqui, transforma naquilo, vai para aquilo. Funde a sua cuca. E tinha uma matéria que eu não conseguia aprender, eu não conseguia, mas de jeito nenhum, não entrava na minha cabeça. Eu orei e falei: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda. E à noite eu sonhei. E eu sonhei com a matéria, olha que coisa boa. E quando eu acordei eu estava sabendo. No meio da dificuldade, meu querido, no meio do problema,
Você vai falar: Deus, eu preciso de uma direção, porque eu e você temos quem no barco? Não, pode ser mais forte. Quem nós temos no barco? E se Ele está no barco, meu querido, nós andamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção. Nós caminhamos debaixo de alguém que nunca perdeu, que sabe o que é melhor, que cuida de mim e de você. E se Ele está no barco, meu querido, começa a pedir direcionamento, começa a pedir visão, começa a falar para Ele: Deus, me ensina, porque eu não dou um passo se não for debaixo da Tua palavra. Não dou. Ele quer que você vença os seus limites, meu querido, e acredite nele, e fala: eu vou, Pai, porque eu vou debaixo da sua direção. Voltando lá, o interessante é que Jesus entra no barco, sim? Pedro escuta Jesus ensinar, sim? Deus dá uma palavra para Pedro, sim? Pedro fala: eu vou lançar debaixo da sua direção, sim? Só que quando ele lança, pastor, a rede enche de peixe, e quando ele puxa, os peixes vêm, mas a rede se rasga, a rede se rompeu. E isso me chamou a atenção, como se Jesus estava no barco, se Pedro ouviu, Pedro soube esperar, Pedro obedeceu, foi debaixo de uma palavra, e ele fez algo que Jesus mandou, e ele não perdeu todos os peixes, calma, entenda, ele perdeu alguns peixes, mas foi Jesus que mandou. Por que ele perdeu esses peixes? E sabe o que me fez lembrar? Quantas vezes eu e você estamos debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma direção de Deus, e fazemos algo e parece que aquilo escapa no vão dos meus dedos, amém? Você começa a fazer e parece que não dá certo, e você perde aquilo. E você tenta e não dá certo, e você fala: Deus, mas eu estou fazendo tudo certo, por que não está dando certo? Por que essa minha rede está rompendo? Por quê? E eu quero te dizer, Jesus estava ensinando Pedro, o primeiro ensinamento para ele: Pedro, eu estou no barco, você tem andado debaixo da minha palavra, mas ainda você não está pronto para viver tudo aquilo que eu tenho para você. Você está pegando os peixes aqui, mas o que eu tenho para fazer com você é muito maior, você ainda não está pronto. E eu quero falar para você: se algo escapou da sua mão, se algo não deu certo, é porque ainda você não estava pronto. Ainda não estava pronto. Pedro começa a andar com Jesus, e ele aprendeu que Jesus tinha que estar no barco, que tinha que andar debaixo de uma palavra. E a segunda coisa que Jesus quis ensinar para Pedro e quer nos ensinar nessa noite é como sobreviver em meio às dificuldades. Pedro passou por tempestades com Jesus, amém? Marcos 4:37. Marcos 4:37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Pode pular? E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Amém? Essa foi a primeira tempestade que Jesus passou com Pedro no barco. E como eu te disse, o barco é instável. No meio da grande tempestade, a própria palavra ali, deixa fixada aí, a própria palavra diz que entrou água, o barco começou a balançar. E os discípulos, em meio à dificuldade, começaram a quê? A gritar: vai afundar! Vai afundar, olha o que está acontecendo! Olha o que está acontecendo aqui, olha a dificuldade que nós estamos passando! Cadê Jesus? Está dormindo. Olha o que está acontecendo, cadê Jesus? Está o quê? Está dormindo. Era uma grande crise, uma grande tempestade. E sabe o que é engraçado? Jesus não estava em conflito em meio à tempestade, em meio à dificuldade. Ele estava o quê? Se Ele está no meu barco, por que eu e você estamos em conflito em meio à crise? Se Ele está no meu barco,
Porque eu e você estamos com medo em meio à crise. Estamos com dúvida se vai dar certo, se Ele vai nos abençoar, se Ele vai fazer acontecer. Por quê? Ele não estava em conflito em meio à crise. E ele é despertado pelos discípulos. Ele acalma o mar, ele acalma o vento. Ele faz tudo parar. Tudo acabou. Sabe por quê? Ele quer nos ensinar, a segunda lição que ele queria ensinar a Pedro, quer nos ensinar nessa noite. Só se pode falar de paz àquele que tem paz. Só se pode falar de paz àquele que tem paz. E talvez eu e você no meio da crise Ele não entrou em conflito, ele só confiou. Porque quem está no meu barco? Quem me dá a direção? Então eu não preciso entrar em conflito, nem me desesperar. Porque a paz dele, ele me deu. E eu descanso nele. Eu descanso nele. E eu quero te falar algo. Quando Jesus fez o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, Ele dividiu os pães e sobrou quantos cestos, igreja? A igreja está... Fala, Gregory, quantos cestos? Jesus se preocupou com aquilo que sobrou e juntou, amém? Ele se preocupou com os pedaços, com as migalhas, amém? Ele juntou as migalhas, amém? Meu querido, se Ele se preocupou em juntar as migalhas, você acha que Ele vai se esquecer de você? Você acha que Ele vai abandonar você? Você acha que Ele vai falar assim, eu não me lembro do Luiz? Não, meu querido, Ele não desperdiçou as migalhas. Ele não desperdiçou as migalhas. Ele não vai abandonar você. Ele não vai deixar você num barco à deriva. Ele não vai deixar você passar por momentos que você não vai suportar, porque Ele está no seu barco e Ele te ama. Ele é o seu Deus. Ele quer te ensinar que você precisa ter paz para ministrar paz, para falar de paz. O segundo episódio de tempestade que Pedro passa com Jesus no barco é em Mateus 14, 26. Mateus 14, 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Só isso? E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, fala comigo, igreja. De novo. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? O segundo ensinamento que Jesus quer dar em meio à tempestade, Pedro estava no caminho certo, fazendo tudo certo. Ele aprendeu na primeira tempestade que você não precisa entrar em conflito, que você precisa ter paz, porque Ele está no barco. Só que agora, Jesus não estava no barco. Agora Jesus não estava mais no barco e Pedro estava sozinho, aonde? No barco. E a tempestade estava grande. E eles viram Jesus e os discípulos temeram. E eu quero falar para você que todo homem em meio à crise tem medo. Todo homem em meio à crise revela aquilo que ele tem guardado de medo. Só que Pedro não ficou olhando a circunstância, a tempestade, se era um fantasma ou não. Ele focou seus olhos em Jesus e disse, ei, se és tu, Senhor, manda ir contigo. E o que Jesus disse? Vamos mais forte, igreja. O que Jesus disse? Como foi que nós começamos a palavra? Que Pedro só lançou a rede segundo o quê? Quem liberou a palavra de vem? Pedro tinha aprendido que quando Jesus fala, acontece. Pedro entendeu que quando segundo a tua palavra, eu vou. Jesus estava fora do barco agora, então, pastor, então Jesus tinha saído da vida de Pedro, Jesus saiu da minha vida, não.
Jesus só estava fora do barco para falar: Pedro, eu te trouxe até aqui, você passou por dificuldades, mas eu tenho coisas maiores para você. Chegou o tempo de você viver o sobrenatural de Deus. Eu estava contigo no barco em todas as dificuldades, só que agora eu vou sair de fora do barco e eu quero que você venha andando sobre as águas até mim. Eu quero que você ande sobre as dificuldades, eu quero que você ande sobre os problemas, eu quero que você venha até mim, segundo a minha palavra. Pedro vai, dá 3 passos e fica com medo e afunda. Aí você fala: pastor, ele afundou, mas ele andou 3 passos. Ele caminhou sobre as águas e o próprio Jesus pegou ele pelo braço. Pedro sabia que ele tinha feito algo diferente. Andar sobre as águas era algo sobrenatural. E Pedro deixou que Deus fizesse algo diferente na vida dele. Jesus quer fazer algo diferente na sua vida, mas para isso você vai ter que deixar Ele fazer. Jesus está te chamando nessa noite, meu querido, a um sobrenatural, a viver algo novo, a viver um tempo novo. Mas quantos estão dispostos a deixar Ele fazer isso? Quantos querem que Ele faça isso? Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: você quer viver o normal da sua vida ou você quer viver o sobrenatural que Deus quer para você? Não precisa responder para mim, eu quero que você responda para você. Pastor, eu quero continuar da mesma forma que eu estou. Amém. Mas Jesus tem mais, e aqueles que querem mais, aqueles que buscam e encontram, e nessa noite Ele tem o sobrenatural para você. Ele está te chamando a andar sobre as águas. Jesus pega Pedro e volta para o barco e continua todo o seu ensinamento com Pedro. Jesus é entregue, é crucificado e ele morre. E olha lá Pedro, em João 21:3. Jesus morre, Pedro fica triste, sem saber o que fazer. João 21:3. E disse-lhe Simão Pedro: vou? Não, igreja, ajuda aí, vou? E disseram eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam: não. E ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes, fala comigo, igreja, grandes peixes, sendo tantos, e não se rompeu a rede. Pedro estava passando por momentos difíceis. Jesus tinha morrido, ele não sabia o que fazer, estava perdido, sem saber que rumo tomar. Ainda havia perseguição, ainda havia medo, ainda havia muitas coisas acontecendo ali. E Pedro diz: eu vou pescar. Junta os discípulos e entra novamente no barco, e ele vai pescar. E o interessante é que ele fica a noite inteira pescando e não pesca nada. E quando amanhece o dia, quem que aparece na beirada, lá na margem? Jesus. E ele fala: ei, pescar alguma coisa? Não. Joga a rede do outro lado. E eles jogam e sente o peso. Na hora, eu acredito que Pedro falou assim: eu já vivi isso antes. Epa,
Eu já passei por isso antes. Eu já passei por essa situação. E João olha para Pedro e fala assim: é o Senhor que está nos chamando. Pedro olha, entenda bem, Pedro olha, ele não consegue ver se é Jesus, sim ou não, mas a Bíblia fala que ele se veste porque ele estava nu. Ele veste a roupa, se prepara, chega na ponta do barco. Tá pegando aí, né, Gregory? O Gregory não está ali. Chega na ponta do barco e a Bíblia fala que ele se lança, se joga. Pastor, mas Jesus não liberou uma palavra para Pedro se lançar. Jesus não liberou uma palavra: Pedro, vem estar comigo porque sou eu. Ei, vem aqui, Pedro. Não. Mas quando Pedro viu, o coração dele ardeu de saudade de Jesus. O coração dele ardeu de amor por Jesus. Ele não precisou que Jesus chamasse ele. Ele se lançou àquele mar para ir em direção a Deus por vontade própria. Jesus quer te chamando nessa noite a você se lançar por amor, porque você tem saudades dele, porque você ama ele, porque você quer mais dele, porque você quer se lançar nesse mar de sobrenatural. Ele se lança a esse sobrenatural e ele vai até Jesus. Quando ele chega até Jesus, eles estavam pescando a noite inteira para poder comer, sim ou não? Já estava pronto o peixe, o pão. Porque quando você vai em direção a Jesus por amor, por saudade, sem interesse, aquilo que você precisa já está pronto. Consegue entender o grau disso? Aquilo que você buscava, aquilo que você procurou a noite toda, já estava pronto. Porque você não veio na busca daquilo, você veio por amor e saudade. Jesus recebe Pedro e fala: já está pronto, mas traz um peixe da sua pesca. E Pedro volta, e a Bíblia fala que eles puxaram o barco. Só que dessa vez a pesca foi diferente. Foram grandes peixes. E a rede não se rompeu. Porque Pedro estava pronto para aquilo que Deus tinha na vida dele. Deus quer preparar você, meu querido, para pescar peixes grandes, para grandes coisas. Nessa noite Deus está te chamando a você se lançar ao sobrenatural dele. Nessa noite Deus está convidando você a se jogar por amor, a se lançar, a caminhar debaixo de uma palavra. Deus está te chamando nessa noite, meu querido, a consertar as suas redes, porque coisas grandes Ele tem para a sua vida. Jesus nessa noite está te chamando a deixar o natural, a deixar de viver essa vida de comodismo, se afastar. Chega um pouco para lá e deixa que Ele faça acontecer na sua vida, porque Ele está no seu barco, é Ele que te dá a direção, é Ele que te dá a palavra, é Ele que te dá o caminho. Quero chamar o ministério de louvor. Jesus quer falar no seu coração nessa noite. Ele quer te dar uma palavra de direção. Ele quer que você se lance. Ele quer que você se jogue. Ele quer que você ande debaixo da palavra dele. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Podem apagar as luzes da igreja, por favor? Meu querido, Jesus está no seu barco. E Ele tem uma palavra para você. Você, nessa noite, pode abrir o seu coração e Ele dizer: Deus, debaixo da sua palavra eu vou. Debaixo da tua palavra eu me lanço. Você pode nessa noite, meu querido, se lançar ao sobrenatural dele, sair da sua normalidade, sair do seu comodismo e falar: Deus, eu me lanço por amor e saudades a ti. Jesus está te chamando a algo novo nessa noite. Feche os seus olhos e comece a falar com Ele. Nós vamos começar a ministrar no seu coração. Vai falando com Ele.
quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Se ele se preocupou com as sobras, você acha que ele não vai cuidar de você? Você acha que ele não vai se preocupar com você? Ele está no seu barco, meu querido. E eu sei que talvez você está falando, pastor, ele está no meu barco, mas quantas coisas erradas eu fiz, quantas coisas que eu fiz que desagradam ele. Eu sei, e ele também sabe. Mas hoje ele quer que você comece uma vida andando debaixo da palavra dele, debaixo da vontade dele, debaixo da direção dele. Hoje ele está te convidando a algo novo, meu querido. A se lançar por amor, a se lançar por saudade. Porque aquilo que você precisa vai estar pronto quando você buscar ele por amor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Nessa noite, meu querido, eu quero orar por você. Nessa noite eu quero orar por você que quer deixar ele entrar no seu barco. E a partir de hoje, tudo que você for fazer é ser debaixo da palavra dele. Segundo, eu quero orar por você nessa noite, que em meio às crises, em meio às dificuldades, você tem vivido conflitos porque você não consegue confiar naquilo que Deus tem para você. Você tem tido medo, eu te entendo, porque isso é normal. Os discípulos estavam lá e estavam com medo. Mas hoje ele quer te ensinar que ele quer te dar paz, 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 porque ele está no barco. Terceiro, eu quero orar por você, meu querido, que está cansado de viver a normalidade, de viver algo de rotina com Deus, de viver algo acomodado, de conforto. Você que quer se lançar, que quer andar no sobrenatural, eu quero orar por você nessa noite. Quarto, eu quero orar por você que sente saudade do tempo que você tinha intimidade com Jesus, e as coisas aconteceram na sua vida e te afastaram dele. Mas hoje você percebeu que você sente saudade e você quer se lançar a ele, se lançar no mar, se lançar no sobrenatural, ir em direção a ele, para voltar a sentir, a tocar nele e a ser envolvido por ele. Se você se encaixa em uma dessas 4 coisas que eu falei, eu quero que você levante a sua mão o mais alto que você pode. Aí no seu lugar mesmo, levanta a sua mão o mais alto que você pode. Nós vamos ministrar sobre a sua vida aí no seu lugar mesmo. Oh, começa a sentir ele tocar. Começa a sentir. Começa a sentir. Começa a sentir. Pai, teus filhos estão aqui nessa noite. Eles querem andar debaixo da tua palavra. Começa, papai, dar direção. Começa a soprar neste lugar, Pai. Deus, em nome de Jesus, traz paz, Deus, aqueles que em meio à crise têm tido medo. Traz paz, Pai. Deus, em nome de Jesus, começa, Deus, começa a nos levar ao sobrenatural. Incendeia, incendeia, incendeia. Começa a tocar
tocar. Oh, Pai, aqueles que têm saudade de Ti, se lance, vem porque Ele te chama. Vem que Ele te chama. Seja tocado por Ele. Ele está te chamando a algo novo. Vem viver algo novo. Se lance. Chorecando la manaixe. Com seus olhos fechados, leva os teus filhos além nessa noite, Pai. Aqueles que estão com saudade, que eles se joguem, Pai, e vão em direção a Ti. Começa a tocar, Papai, em vidas aqui nessa noite, curando. Que possamos andar debaixo da Tua palavra. Que possamos andar debaixo da Tua palavra e da Tua direção. Profetizamos um tempo novo no Ministério Shalom, Pai. Um tempo onde que vamos se lançar e ir em direção a Ti por amor. Onde vamos viver o Teu sobrenatural. E tudo aquilo que precisamos nós vamos encontrar pronto quando chegarmos a Ti. Porque nós vamos a Ti por amor e saudade e não por interesses. Desperta em nosso coração, Deus, um coração de uma igreja que Te busca por amor e saudade. Desperta no nosso íntimo uma igreja que busca o Senhor por amor e saudade. Queremos nos lançar nessa noite, Deus. Nos lançar e irmos em direção a Ti. Santo Espírito, oh, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. oh. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Pastor, Desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo. antes de eu passar para o pastor, deixa eu falar o que eu senti no coração. Tem alguém aqui que entrou aqui hoje e nunca convidou Jesus para entrar no seu barco? Nunca convidou Ele para entrar no seu barco, e você percebeu, que Ele precisa estar no seu barco. E nessa noite você gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador e convidar Ele a entrar no seu barco. Eu gostaria de orar por você. Existe alguém aqui que quer convidar Jesus a entrar no seu barco pela primeira vez? Eu quero orar por você. É só você levantar a sua mão e eu vou orar daqui por você. Alguém? Talvez você já deixou Ele entrar no seu barco, mas coisas aconteceram na sua vida e você se afastou, e você percebeu que hoje você precisa reconciliar com Jesus. Existe alguém aqui que gostaria de reconciliar com Ele? Tem um lá. Mais alguém aqui gostaria de reconciliar com Jesus, com Ele no barco? Tem dois. Eu sei que tem mais. Hoje é noite de reconciliamento, igreja. Tem três. Chorecamalaba, chorecomanaie. Oh, xeramanabaeco. É tempo de voltarmos os barcos. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia, incendeia. Oh, teus
teus filhos estão aqui, Pai, reconciliando contigo nessa noite. Aceite eles de volta agora. Entre novamente no barco deles, dê direção e libere uma palavra agora, Pai, em nome de Jesus, de direcionamento, de caminho. Oh, Pai, esteja com eles protegendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, aplauda esse Deus maravilhoso que entra no nosso barco. Aleluia! Aleluia! Incendeia, Senhor! Incendeia, só Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Uau, que palavra relevante. Obrigado, pastor Tony, glória a Deus. Tão bom sermos essa igreja relevante, né, queridos? E eu creio que Deus tem nos levado a esse patamar de sermos igreja relevante, sermos homens e mulheres relevantes. Aleluia, glória a Deus. Fico olhando cada detalhe no culto de celebração ao Senhor, cada irmão trabalhando aqui, cada palavra que é dada. Glória a Deus. Cada detalhe. É a arrumação, é a decoração, é a água, é a palavra, é o louvor. Pessoas relevantes. Louva a Deus por essa igreja, louva a Deus por essas vidas. Deixa eu te falar algo, querido. Semana que vem, domingo é dia 1º, segunda-feira é feriado. Eu sei que muitos viajam, mas se você não viajar, não deixa de vir ao culto não. Deixa de vir ao culto não, porque é tão ruim quando você não está aqui. Sabe, é nesse ajuntamento que Deus age. Quando foi que o Espírito Santo desceu sobre o povo lá em Pentecoste? Cada um estava na sua casa, aí o Espírito Santo desceu. Foi isso, amém? Estavam todos juntos. Entende isso, querido? Quando nós estamos juntos, algo acontece. O Salmo diz que quando nós estamos em unidade, juntos na comunhão, a bênção de Deus desce. É tão gostoso quando você está aqui, porque quando nós estamos nesse ajuntamento, Deus vem, o Espírito Santo vem, e a gente sente isso tão bom. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado a Deus por esses momentos tão preciosos, por essa palavra que nos tocou, ó Deus, por esse louvor que nos levou até a Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado. Somos tão gratos, temos corações agradecidos por esse dia, Pai, na Tua presença, Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, as sempiternas consolações do Espírito Santo de Deus e a comunhão do seu povo seja sobre nós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Aplauda esse Deus, querido. Amém. Aleluia. Receba do Senhor esta palavra no seu coração. Deus te abençoe, querido. Uma semana abençoada em nome de Jesus.